o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar o seu, o meu, nosso programa Bom Dia América. Diretamente de Orlando para todos os Estados Unidos e o mundo, através do nosso aplicativo Mídia Brasil EUA. Inclusive você pode já fazer o share com seus familiares, entes queridos. Daqui a pouco teremos a receita do dia, a previsão do tempo, o momento da determinação. Você sabia que é uma promessa? Como determinei, acontecerá. Como pensei, se efetuará. É isso que nós vamos determinar no dia de hoje. A semana está começando, segunda-feira, e eu quero determinar, que a sua semana seja uma bênção, seja uma semana de prosperidade, de vitória, de caminhos abertos, e até o que ela dá errado vai dar certo. Vamos de canção bonita. Daqui a pouco eu vou falar com a Brenda, que ela tem a previsão do tempo, com o pastor Alexandre, que sempre nos traz uma palavra de fé. O programa de hoje está todo especial. Bom dia! Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega o quem diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir. Se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu,
dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer. Eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelhecer eu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar. Acredite, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo assim: ó, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. A depressão, você não é mais você. Você olha ao seu redor, você não tem graça mais para nada, você perde a vontade de viver. Meu nome é Edilane Nascimento, tenho 39 anos, sou consultora de vendas. Eu conheci uma pessoa, comecei a namorar ele e pouco tempo depois houve uma traição. Aí nesse período eu sofri muito, né, porque eu gostava muito dele, eu queria lutar pelo meu casamento, tenho uma filha com ele, então eu achava que eu ia conseguir salvar meu casamento e comecei a lutar. Foram 7 anos de luta. Só que daí, em um determinado período, uma das traições que ele teve, ele acabou engravidando uma pessoa. Logo após a minha separação, em um mês, eu emagreci 18 quilos, eu não comia, eu só chorava. E nesse período eu acabei perdendo o meu emprego, porque eu não conseguia mais trabalhar, eu só chorava. A depressão, ela é silenciosa. Ela chega de uma forma sutil, como se fosse só um problema. No primeiro momento você acha assim, não, amanhã passa, vai ficar tudo bem. É a mesma coisa quando você tem uma gripe, que no dia seguinte passou a gripe, com o tratamento passou. E a depressão é exatamente assim. Eu achava que no dia seguinte, todo dia eu acordava achando que eu ia estar bem. Cada dia que passava, ao invés de eu me sentir melhor, eu me sentia pior. E o psicólogo, na primeira consulta, ele falou, não, você vai ter que ir com um psiquiatra, porque o seu caso já está crítico. Você já não sabe mais quem é você. E é exatamente isso. A depressão faz você sentir que você não tem mais posse do seu corpo, você não consegue mais pensar, você perde as ideias. Eu passava no sinal vermelho e minha mãe falava, você passou no sinal vermelho, eu não sabia. Eu olhava assim, podia estar o dia mais bonito, eu achava feio, podia ser a comida mais gostosa, eu não sentia graça, então nada mais fazia, até para minha filha, eu já não me importava mais com ela. Só chorava, não saía mais de casa. Eu fiquei por um bom tempo só em casa, dentro de casa, não saía para fora, não tinha vontade de comer, não tinha vontade nem de escovar os dentes. Eu me lembro que eu fui atravessar uma avenida muito movimentada
perto de onde eu moro, e veio uma voz na minha cabeça. Estava vindo um caminhão bem grande, na época eu lembro que era um caminhão bem grande, esses que fazem carga, e estava vindo numa velocidade até que um pouco alta. Aí uma voz na minha mente falou assim: se joga na frente do caminhão, vai acabar todo o seu sofrimento. E na hora que eu fui dar o passo, eu não consegui. Eu olhei para o caminhão e travou minhas pernas, eu não consegui fazer isso. Mas eu fiquei pensando, eu falava assim: eu quero que acabe esse sofrimento, então eu morrendo vai acabar esse sofrimento. Então, daí quando eu cheguei na Igreja Universal, que eu peguei firme, e eu achei que, ali eu achei a solução, porque a maioria falava que era remédio, que eram tratamentos com médico, mas nesse momento eu vi que não era, porque aquilo não estava me ajudando. E realmente lá eu peguei firme nas correntes de libertação e me afirmei buscando a palavra, as orientações, a obediência, que isso é extremamente importante. Eu seguia à risca tudo o que me falava. Eu já conseguia dormir. Eu já não chorava mais, eu já me alimentava. Então foi assim, coisas que há muitos meses eu não sabia o que era dormir à noite. Eu não sabia o que é ficar sem chorar. E ali eu já não chorava mais. E a partir desse momento, eu realmente não era mais aquela pessoa do passado. Eu realmente nasci uma nova pessoa. Eu tive mais força para cuidar da minha filha. Comecei a ver os problemas de forma diferente. No meu trabalho, tudo começou a fluir. Eu comecei a viver novamente, porque até então eu não sabia o que era viver. Hoje eu sei o que é viver. Hoje eu busco tudo o que eu preciso de uma forma diferente, com paz. Então hoje realmente eu sou uma pessoa extremamente feliz. Sou uma pessoa que não me falta mais nada. Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. Daqui a pouquinho teremos no Bom Dia América o momento da determinação, hein? Vamos determinar, pastor Alexandre, que essa pessoa tenha uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada. E vamos determinar também que, em nome do Senhor Jesus, haja provisão na vida de todos aqueles que estiverem conosco hoje no Congresso para o Sucesso. Bom dia, pastor Alexandre. Bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a todos. E como determineis, e o que nós vamos determinar, os caminhos abertos, as novas oportunidades, e é o que vai acontecer na sua vida. Eu tenho certeza disso, caminhos abertos, hein? É o que vai acontecer. Deixa eu falar com ela também, com a Brenda. Bom dia, Brenda. Bom dia, pastor Rodrigo, bom dia, pastor Alexandre, e bom dia, ouvinte. E como o senhor falava, pastor Rodrigo, é muito fácil essa pessoa participar do momento da determinação. É só você mandar uma mensagem com o seu pedido de oração ou com o seu nome para o número 407-580-9720. Comece abençoando a sua semana. Vamos começar a semana bem. Falando de começo de semana, vamos saber como vai estar a previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 25. Tá acabando o mês, hein? Julho tá indo embora. Previsão do tempo. E aí, Brenda, como é que vai estar esta segunda-feira, hein? Vai chover, fazer calor? Como que nós temos que estar preparado para o dia de hoje? Então, pastor Rodrigo, essa segunda-feira está com clima quente em Orlando. A máxima vai ser de 94 Fahrenheit e a mínima de 75. E a tarde, claro, pode esperar que tenha aquela chuva para refrescar. Então, a tardezinha vai ter aquela chuva, durante o dia o calor, e hoje, segunda-feira, dia de bênção, de prosperidade, a chuva vai nos abençoar. Pastor Alexandre, e aí, como é que tá? O guarda-chuva preparado para hoje? Aqui a gente sempre deixa, pastor Rodrigo, um guarda-chuva preparado, protetor solar, tem que estar pronto para todas as ocasiões. É isso aí, chuva é sinal de bênção, não impeça, ou melhor, não permita que a chuva venha impedir a sua vitória. Daqui a pouquinho o momento da determinação.
das ovelhas de meu pai. Ninguém me vê aqui sonhando, sempre dando o meu melhor. Ninguém me vê, ninguém se importa. Eu estou aqui sem nada reclamar. Oh meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, me ouve agora. Aquilo que eu preciso só tu podes realizar. Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu minha oração, preparas uma mesa, unge minha cabeça, e o teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Ninguém me vê, ninguém se importa, e eu estou aqui sem nada reclamar. Oh meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, me ouve agora. Aquilo que eu preciso só tu podes realizar. Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu minha oração, preparas uma mesa, unge minha cabeça, e o teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Como você pediu, assim diz o Senhor, vai acontecer, o óleo vai descer, sua hora já chegou. E Deus manda eu te dizer, não me esqueci de você. E Deus manda eu te dizer, não me esqueci de você. Mais de 60 milhões de brasileiros estão pagando contas atrasadas. Responsáveis pela inadimplência. Dívida que é impagável. Não havia uma perspectiva de futuro. Meu nome é Everaldo Aristides do Nascimento. A minha vida antes do pacto, antes de ser dizimista, era uma vida derrotada. Uma vida de dívidas, problemas financeiros diversos. Antes do pacto, eu cheguei ao ponto de comprar um pãozinho na padaria para pagar depois. Eu trabalhava bastante, acordava cedo, mas o meu trabalho ele não tinha resultado. Aí aquilo que eu ganhava ele não era suficiente. Então muitas vezes eu tinha que pagar uma conta, pagava as mais essenciais e deixava outras. E aí envolvi com tomar dinheiro emprestado, devendo a agiotas.
Perspectiva de futuro nenhuma, porque a gente com dívida, né? Dívida que é impagável para a situação da época. Então não havia uma perspectiva de futuro. Assim, quando eu cheguei à igreja, que o pastor fez pregou sobre o dízimo, que está escrito na Bíblia, e eu prestei atenção. E ali eu criei naquela palavra, eu criei naquilo que ele estava pregando. E mesmo com a situação difícil, eu me tornei dizimista, eu fiz um pacto com Deus. O meu primeiro dízimo não chegou a R$10. A partir desse momento, a partir que eu comecei a ser dizimista, as portas foram se abrindo, portas que jamais eu imaginaria foram se abrindo. Eu comecei a trabalhar por conta, né? Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Hoje, graças a Deus, hoje eu dou emprego, né? Eu dou emprego para mais de 20 pessoas, né? Tenho uma empresa. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa, uma boa casa, 380 metros quadrados, 5 banheiros, tem alguns carros e, assim, Deus tem prosperado, Deus tem abençoado. Hoje, até em meio a essa pandemia que nós vivemos, temos contratos aí acima de R$500 mil cada um, então eu condiciono ao pacto, porque quando eu cheguei, não podia nem comprar um pãozinho, então não tem nem como eu falar que hoje seria a minha capacidade, seria impossível. Né? Hoje, quando cai algum dinheiro na conta, meu dízimo hoje eu não tiro semanal ou mensal. Todo dia quando eu chego, eu vejo a conta, eu vejo aquilo que caiu, ali eu já separo o dízimo, ali eu já faço a minha primícia, já separo aquilo que é de Deus. Antes disso, eu não era casado, Deus me deu uma esposa, já estou há 28, vou fazer 28 de casado, tenho uma filha já com 25 anos. A paz, né? Por tudo a paz, né? E o melhor de tudo o Espírito Santo, porque sem Ele nada disso seria possível. Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. O Bom Dia América já está no ar para abençoar a sua semana. Daqui a pouquinho o momento da determinação. Vamos saber então hoje qual é a receita, né? A receita desta segunda-feira. Eu prometi que minha esposa ia fazer o cappuccino, não deu tempo de fazer, mas vai fazer. Eu vou falar como é que ficou. Fez o cappuccino, pastor Alexandre? Pastor Rodrigo, ainda não, viu? Mas a receita tá anotadinha. Então tá bom. Então vamos à receita da vovó. Qual a vovó de hoje, Brenda? Hoje nós temos a vovó Isabel. Vovó Isabel. Então, agora, né? E agora, no Bom Dia América, a receita da vovó. Então vamos lá, vamos saber qual a receita da vovó Isabel. Hoje nós temos uma vovó que gosta de praticidade e prefere um lanche natural, sem dispensar o sabor. A vovó Isabel deixou uma receita de sanduíche natural de frango. Pastor Rodrigo, o senhor gosta? Olha, sanduíche já é bom, de frango e natural, como diz meu amigo pastor Alexandre, arrebentou. Então pode pegar o papel e a caneta, você aí de casa, para anotar essa receita que vale muito a pena. E para essa receita você vai precisar de um peito de frango desfiado, meia cenoura ralada, meia xícara de maionese, 4 colheres de sopa de iogurte natural, salsinha picada à quantidade da sua preferência, 2 tomates fatiados, folhas de alface e pão de forma. E vamos repetir para não passar nenhum ingrediente em branco. Você vai precisar de um peito de frango desfiado, meia cenoura ralada, meia xícara de maionese,
4 colheres de sopa de iogurte natural, salsinha picada a gosto, 2 tomates fatiados, folhas de alface e pão de forma. E vamos para o modo de preparo. Como eu disse, essa é uma receita muito prática que vale a pena fazer. Para essa receita, você vai misturar a maionese, o iogurte e depois o frango. E logo depois disso, coloque a salsinha, a cenoura e misture bastante e depois coloque o frango. Pegue o pão de forma, coloque a mistura. Essa mistura tem que estar bem realmente misturada, que fique como um patê. E coloque o tomate, a alface e está pronto. Essa é uma receita muito saborosa e, claro, é uma ótima opção para levar para os parques, fazer um piquenique e também para receber em casa, Pastor Rodrigo. É muito bacana porque nesse calor que está fazendo, né, a gente vai para o parque levando ali um lanche bem natural. Muito obrigado, hein? Vou preparar isso aí. Pegou a nota aí, pastor Alexandre? Pastor Rodrigo, que maravilha esse sanduíche, hein? E ainda mais sendo natural. Ótimo. Mas tem que ter equilíbrio, hein? Não é porque é natural que vai comer um pacote inteiro de pão. Daqui a pouco, a dica do dia. Se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou.
Meu nome é Jaime José Pereira Filho, eu tenho 46 anos e sou advogado. Eu comecei a tomar conhecimento da Igreja Universal no começo da década de 90 e o que me chamou a atenção na época foi a prisão do Bispo Macedo, fazer a faculdade de Direito. E isso foi evoluindo de uma forma que a gente ouvia as outras notícias, que a gente via pela televisão, que na Igreja Universal você ganhava a sua salvação, que eles vendiam um pedaço do céu. Ou seja, a gente tinha uma noção da Igreja Universal que ela só girava em torno de dinheiro. Quando eu via que tinha uma Igreja Universal numa calçada, eu passava para outra, porque eu tinha vergonha de passar na frente e alguém falar assim, olha, ele está indo na Igreja Universal. E durante esse período de faculdade, acabei conhecendo uma moça. Essa moça, ela era do Universal. Mas isso para mim não vogava, porque eu gostava dela. Nós viemos a casar 2 anos depois, e casados a gente começou a ter muitas brigas, muitos desentendimentos. Eu respeitava a escolha dela, mas não aceitava. Eu levava lá na igreja, mas não passava da porta para dentro. Eu deixava ela na porta do estacionamento, na porta da igreja, mas não passava para dentro, para ninguém me ver. Em uma dessas brigas, ela, que foi uma das mais graves que nós tivemos, ela falou assim, ou a gente vai para a igreja, a gente vai tentar resolver nossa situação, ou a gente vai separar. Como eu falei, eu respeitava a posição dela, mas eu tinha vergonha, então eu pensava, eu vou na igreja, o que vão pensar de mim? Vão falar, mais um que foi induzido. Mas também pensava assim, eu não posso perder meu casamento, eu não posso perder a minha esposa. Então eu comecei a ir com ela. No começo eu ia, o pastor falava, às vezes eu acabava cochilando no banco, mas foi evoluindo e eu fui começando a entender o que era a Igreja Universal. Que na verdade eram pessoas procurando salvar pessoas. E isso gerou em mim também uma vontade de querer aprender isso. Então eu fui prestando atenção na palavra, fui entender o que era o batismo com o Espírito Santo, que eu tinha que me limpar de tudo que não prestava, tudo que não agradava a Deus, ou seja, vícios, mágoas. Na época, eu tinha um vício, eu fumava. E eu parei de fumar, aprendi a perdoar, aprendi a ter mais paciência com as pessoas. E nisso eu fui buscando o Espírito Santo, pedindo para ele vir, para Deus me abençoar com essa bênção, com o Espírito dele, com a presença dele. Eu estava numa busca e estava me entregando para Deus, me entregando de corpo e alma. E naquele momento eu senti, não é que eu senti, eu percebi que algo dentro de mim, um vazio que tinha dentro de mim, estava sendo preenchido. Eu passei a ter uma alegria dentro de mim. Eu sabia que Deus naquele momento ele estava comigo, ele estava me envolvendo, me abraçando, falando literalmente para mim, eu sou teu pai e você é meu filho. E aí, daquele dia para frente, aquele homem que às vezes era ranzinho, era chato, me senti melhor. Eu passei a melhorar cada vez mais. E com isso, dentro da igreja também eu fui evoluindo. Hoje, eu faço parte do grupo FP. Eu levo a palavra para os policiais, vou nas forças policiais passar a palavra para eles, porque eu quero dar para eles o que eu tenho. E essa transformação que teve na minha vida também veio para a minha família. Hoje eu tenho paz na minha família, tenho uma família unida, a gente não tem uma casa revoltosa, a gente tem uma casa onde a gente se agrega, a gente se ajuda, nós somos companheiros. Do que eu era, do que eu sabia da igreja, hoje eu vejo que se eu tivesse conhecido a realidade dela naquela época, hoje eu teria muito mais do que eu tenho, começando pela presença do Espírito Santo na minha vida. Então eu tenho só a agradecer à Igreja Universal e a Deus pelo que eles me proporcionaram. O Espírito Santo, ele me dá uma direção, ele me dá uma certeza, ele me sustenta. Eu sei que sem o Espírito Santo hoje eu não sou nada, porque ele me dá a certeza da salvação. Ele me dá um entendimento do que eu tenho que fazer e deixar de fazer. Se algum dia alguém me fala assim, você troca o Espírito Santo por alguma coisa? Eu falo, não, o Espírito Santo é o meu bem maior. Sem ele eu não existo. E ele é a minha certeza que se o dia que eu vier faltar nesse mundo, eu sei para onde eu vou ter a salvação. Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América.
Vamos àquele momento também que vai abençoar o seu dia, né? A dica do dia. A dica do dia para você que está aí meio desanimado, triste, pensando que para você não tem jeito. Todos os dias nós nos preocupamos em dar uma excelente dica para ajudar o seu bem-estar. Vamos saber a dica do dia. Dicas do dia. E qual é a dica de hoje, Brenda? Hoje, Pastor Rodrigo, nós vamos falar sobre o hábito e a importância dele na sua vida. O senhor sabia, Pastor Rodrigo, que uma pesquisa americana mostrou que os hábitos são responsáveis por 40% das nossas atitudes diárias. Então, entender a importância de criar um hábito é fácil, mas colocá-lo em prática é um grande desafio para a maioria das pessoas. O senhor concorda com isso, Pastor Rodrigo? Concordo. Nesses anos de ajudando pessoas, nós temos visto isso, né? Muitas pessoas, elas não têm conseguido mudar os seus hábitos. E porque não têm conseguido mudar os seus hábitos, também não têm conseguido mudar as suas vidas. Podemos dizer, né, Pastor Rodrigo, que é uma luta entre a carne e o espírito, porque a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas muitas vezes não faz para saciar os seus próprios desejos. E aí começa a dificuldade. É verdade. Então vamos aprender a mudança de hábitos. Por isso, nós preparamos algumas dicas que podem fazer toda a diferença na sua vida. E a dica número 1 é: reflita sobre o seu dia. Quais atitudes você tem tomado que tem prejudicado o seu dia? Identifique seus padrões de comportamento. Assim fica mais fácil evitar os gatilhos que não ajudam você a criar bons hábitos. Por exemplo, se você costuma sempre sair atrasado, pare e pense por que isso acontece. O que é que faz você tomar essa atitude? E aí você já começa a fazer pequenas mudanças. E a dica número 2: estabeleça pequenos objetivos. Para formar bons hábitos é preciso disciplina, determinação e constância. Se você tentar mudar tudo de uma vez só, pode se frustrar. Dica número 3: foque no longo prazo. Um dos principais desafios para criar bons hábitos é que os resultados não aparecem rápido. Quando você não vê os resultados, acaba se desmotivando. Tenha em mente que grandes evoluções precisam de tempo. Para manter a determinação, uma ótima ideia é dividir o caminho em etapas, comemorando cada conquista, e assim não fica tão pesado para você. Então, Pastor Rodrigo, a nossa dica do dia é: se esforce para ter bons hábitos, porque só quem ganha é você. Que bacana, né? Interessante do aprendizado de hoje que nada é da noite para o dia. É a mudança de hábito e a perseverança que faz a pessoa obter resultados. Né, Pastor Alexandre? Imagine, a pessoa ela diz assim: não, eu vou cuidar mais da minha alimentação, vou mudar o meu hábito. Não é da noite para o dia. Ela vai ter que perseverar naquela mudança. A pessoa diz assim: eu vou pegar um horário no dia para ler a Bíblia. Então o primeiro dia ok, o segundo ok, vai vir o terceiro, vai vir o quarto. Então a perseverança na mudança de hábito faz o resultado acontecer. É verdade, porque a gente sabe que muitas pessoas carregam hábitos durante anos. Então, como o senhor falava, não é da noite para o dia que a pessoa vai mudar. Então, é necessário ela perseverar todos os dias. É tudo um processo, Pastor Rodrigo. Ela sabe aonde ela quer chegar, ela quer uma vida de sucesso, ela quer ser uma pessoa melhor. Então, ela vai ter que suportar esse processo. Para suportar, ela tem que ser perseverante. E é o que vamos falar hoje, hein? Na Nação, daqui a pouquinho, às 8h10, 4 da tarde, especialmente às 7h30 da noite. Brenda, um bom dia. Daqui a pouco estaremos juntos no momento da determinação, hein? Amém, Pastor Rodrigo. Deus abençoe a todos.
habita no alto e santo lugar, revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci pra te adorar. Aclamarei teu santo nome por toda a eternidade. Revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci pra te adorar. É exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Aclamarei teu santo nome por toda a eternidade. Revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci pra te adorar. Ó Santíssimo, grandiosíssimo, digno tu és de toda adoração, me rendo aos teus pés. Ó Santíssimo, grandiosíssimo, que honra e que prazer é exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Quando a geladeira, o armário vazio, são muitas pessoas vivem com a fome, prato de comida. Na maioria das vezes a gente não tinha o que comer, porque eu fui me aprofundando no crime ao ponto que eu fui preso. Meu nome é Edmar Damascena, tenho 46 anos, né? Hoje eu sou empresário, né? Tenho um ramo de trabalho com ramo de lojas, né? Mas nem sempre foi assim, né? Porque eu venho de uma família pobre, né? Uma família onde eu fui criado por uma mãe solteira, e por esse motivo a maior parte da minha vida, desde a minha infância, desde o meu nascimento, foi morando de favor. Geralmente a gente tinha roupa de doação, dificilmente a gente comprava alguma coisa nas lojas nova, e na maioria das vezes a gente não tinha o que comer, ou o pouco que ela ganhava comprava aquilo que a gente podia usar, com roupa, sapato, tênis, ao ponto que aos 9 anos de idade eu saía para a rua para poder catar reciclagem, para poder vender
né? Fazia vários serviços que às vezes crianças fazia para poder ter alguma coisa para ajudar em casa, né? Eu passei ali a viver o dia a dia ali da favela e a gente estava mais próximo do crime do que próximo de se formar, de uma profissão, de estudar. A realidade era essa. Então eu acabei me enveredando pelo crime, né? Eu peguei o atalho, achando que esse atalho seria a solução do meu problema. Eu comecei a roubar, né? E tudo isso para tentar vencer aquela pobreza. Não porque eu era um criminoso, um maldoso, ou eu queria ser um ordinário. Na verdade não era essa, era tentando um subterfúgio para poder ter dinheiro, para poder viver uma vida que eu queria viver, porém eu não consegui através de trabalho ou através da herança familiar, porque não existia essa herança, né? Completei 21 anos na cadeia, porque eu fui me aprofundando no crime ao ponto que eu fui preso, né? Mas após essa prisão, quem me apresentou a palavra de Deus, me fez entender quem era Deus de verdade, foi o trabalho da Igreja Universal dentro dos presídios. Eu saí com um pensamento mudado, transformado, mas eu ainda saí a mesma pessoa com dificuldades econômicas. Eu não tinha uma escolaridade, eu não tinha uma profissão, não tinha nenhum tipo de formação. Na Igreja Universal, assim que eu saí e passei a assistir, participar das reuniões, dos cultos, e comecei a aprender o que era ser um dizimista, aí eu entendi que eu poderia vencer aquela situação difícil que eu estava. Então ali eu mudei, vamos dizer assim, a história quando eu aceitei esse pacto de ser dizimista com Deus. Através do dízimo, da fidelidade no dízimo, as portas começaram a se abrir, né? Eu consegui um emprego, né? Esse emprego foi o primeiro praticamente emprego de carteira assinada. Eu fui me tornando melhor, fui funcionando. Onde me colocava, eu funcionava. Aonde me colocava, eu dava certo. Onde me colocava, eu aproveitava a oportunidade. Porém, ali eu fiz uma prova com Deus ainda em cima do dízimo. E eu falei para Deus, ó Deus, eu quero a partir de agora, eu já sou dizimista, mas eu quero dar para o Senhor o dobro do que eu daria, que eu dava antes. E mesmo com aquele pouco, eu passei a honrar a Deus, dar o dobro. E o dono da empresa, ele precisou, essa empresa era carioca, do Rio, né? E ele falou para mim, olha, eu preciso de você em São Paulo. Eu quero que você vá em São Paulo, eu tenho um negócio lá e você vai resolver para mim. Ou seja, eu passei à frente de pessoas que tinham 10 anos na minha frente, né? Eu vim para cá, aceitei o desafio, foi um desafio. Então eu conheci pessoas que trabalhavam com compra e venda. Então eu conheci muitos fornecedores, conheci muitos clientes. E aí eu consegui, através disso daí, ir trabalhar por conta própria. Hoje eu trabalho com 3 lojas. A gente tem 2 aqui em São Paulo, na região central. Nós temos uma no Rio também, que inclusive é a mais nova de todas, mas está dando um resultado melhor do que as demais, né? Então, assim, a gente está no caminho que é o caminho que me traz honra a cada dia, que é obedecer. O dízimo, ele não se resume em valores, em espécie, em dinheiro. O dízimo não é isso. O dízimo é muito além. O dízimo é você reconhecer que Deus é o seu Pai, que Deus é o seu amigo, a quem você presta obediência. Hoje eu sei que Deus, ele tem me honrado, então a cada dia eu coloco a meta. E a minha meta é essa, por exemplo, eu ganho um determinado valor, eu dizimo além do que eu era para dizimar, eu dizimo aquilo que eu quero ganhar X. Então é aquele valor que eu determino e eu começo a dizimar. Quando eu alcanço aquele valor, eu mudo de novo a meta. Além, né, da gente ter, vamos dizer, comer onde que nós quisermos comer aquilo que nós queremos comer, dormir em uma cama, vamos dizer, confortável, em uma casa confortável, ter um carro, vamos dizer, à disposição para ir e voltar, né? A gente tem coisas além que o dinheiro não pode comprar, né? Hoje eu sou casado, né? Eu tenho 20 anos de casado. Então, assim, eu vivo o dia inteiro praticamente com a minha esposa e, assim, a gente não se enjoa um do outro. Existe um amor, existe um carinho, uma compreensão. Eu tenho paz, eu costumo falar o seguinte, né? O mundo pode estar caindo ao meu redor, né? Mas a paz que está dentro de mim ninguém tira. E isso o dinheiro não pode comprar. Milionário nenhum pode comprar essa paz.
Isso vem do Espírito Santo. Com certeza essa paz, ela vem do Espírito Santo. Hoje eu durmo, logo deito, como disse o nosso rei Davi, né? Eu durmo, logo pego no sono, né? Eu acordo despreocupado, porque eu sei que Deus, ele está do meu lado, ou seja, eu vou conseguir de forma que aquilo que o dinheiro não pode me dar, eu tenho certeza que Deus me dá no dia a dia, que é essa fé genuína e essa fé sobrenatural que faz acontecer aquilo que não existe, né? Minha amiga, meu amigo, não importa qual seja a sua situação. A sua situação pode ser a pior, humanamente falando. A gente tem aqui o exemplo de Jacó, pastor Alexandre, que ele, podemos dizer assim, estava como homeless. Ele não tinha nada, ao ponto de fazer de uma pedra o seu travesseiro. Mas ali ele fez um pacto com Deus. Ele pediu 5 coisas a Deus e ele viu isso se cumprir na vida dele. É verdade, ele disse para Deus: se Deus me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, e eu voltar para casa em paz, então o Senhor me será por Deus. Então Deus cumpriu a parte dele, pastor Rodrigo, e ele também, Jacó, cumpriu a sua parte, fazendo de Deus o seu único Deus. É verdade, ele, ao decorrer da caminhada, ele viu Deus sendo com ele, Deus abençoando o trabalho, não faltou pão para comer, roupa para vestir, ele passou a ter paz. É isso, minha amiga, que acontece quando uma pessoa tem um pacto com Deus, tá bom? Vamos determinar agora a sua vitória nesta segunda-feira. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a fé neste momento para determinar uma segunda-feira abençoada na vida de todas as pessoas, meu Pai. Caminhos abertos, novas oportunidades, novos contratos, clientes, que o Teu poder alcance a vida do Teu povo para fazer deles a própria bênção. É o que nós determinamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Está determinado, determinado na terra e determinado nos céus. Querendo a nossa ajuda, hoje nós estaremos aqui em Orlando, na 5400 da International Drive, o dia inteiro, especialmente às 7h30 da noite, num congresso que vai abençoar a sua vida. E o pastor Alexandre estará aqui na 133 da West Hillsborough Avenue, aqui na cidade de Tampa, às 10 da manhã, 4 da tarde, especialmente às 8 horas da noite. Que Deus ilumine a todos. Muito bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil.